Fala galera, começando mais um Resenha dos Crias. Hoje estaremos com Ana Paula Oliveira, árbitra, gestora esportiva, palestrante, comentarista, jornalista, batendo um papo aqui de primeira no Resenha dos Crias. Você que sonha em ser um jogador de futebol, acesse www.conectafute.com. Tem o mundo do futebol na palma das suas mãos. Tem acesso a clubes, escolinhas, projetos sociais, agentes FIFA e CBF e também a profissionais que ajudarão a alavancar a sua carreira. E você que é um gerador de conteúdo, faz suas vendas online, a Ana Paula daqui a pouco vai comentar o que ela achou aqui do PKT Studio no Shopping Vila Olímpia. Acesse pktstudio.com.br, faça sua reserva, venha conhecer o estúdio e gerar o seu conteúdo aqui no PKT Studio Vila Olímpia. Boa noite, Tunicão, tudo bem? Boa noite. Mais um, hein? Boa? Boa. Hoje é resenha das boas, como sempre. Falar muito bem. E as redes sociais? Siga a gente, hein? Eu quero muito like no peito hoje, hein? Muito like, muito like. E sem impedimento, hein? Sem impedimento. Se tiver, vai ter VAR. Boa. TV a cabo, hoje eu tô no Tempo Técnico com Elia Júnior na Bandeirantes. Então toda segunda-feira, das 9 às 11h30, posso fazer propaganda? Por favor, fica à vontade. Acompanhe o Tempo Técnico comigo, Elia Júnior e Jorge Nicola, que é o homem do mercado da bola. Então são pessoas extraordinárias, eu tô fazendo parte desse time. E pretendo em breve, espero que vocês me vejam também na TV aberta, um passinho de cada vez e paralelo a isso, palestras motivacionais, não só falando da minha trajetória, contando um pouquinho da história da Ana Paula Oliveira, falando aí em terceira pessoa, mas principalmente falando sobre liderança feminina e liderança feminina no mercado totalmente masculino. Nós temos ainda essa luta, né, da mulher como CEO, da mulher como líder e como lidar com cenários adversos. Então nessa palestra a gente fala muito sobre isso e também dá algumas dicas, alguns mecanismos que você pode utilizar no seu dia a dia para melhorar o ambiente de trabalho e aceitação num cenário adverso. Então estamos aí, acho que é bastante coisa, mas é mais leve. Sim. É a área da comunicação e vocês não devem estar se perguntando, o Tonico está me olhando ali, o Thiago, Ana, você vai largar o futebol? Não, Tonico, eu volto para o futebol, estou estudando, estou me preparando e eu quero, inspirada no Armando Marques, não sei se vai ser um dia possível, mas eu quero muito conciliar a minha vida como comunicadora e como gestora, sabe assim, simultaneamente fazer as duas atividades, eu acredito que é possível, talvez algumas pessoas não aceitem, mas aí também faz parte do jogo, mas com essa era do streaming, de você ter o seu próprio canal, acho que você consegue navegar nesses dois mares do conhecimento, é o que eu quero, então estou me preparando, estou estudando bastante, estou evoluindo na língua espanhola, que eu já falo, né, meu segundo idioma, na língua inglesa, pensando no mercado também internacional da bola, por que não? Por que não? Mas tudo no seu tempo. Agora eu estou de cabeça com a comunicação e está me fazendo muito bem, eu acho que eu precisava ter um tempo para mim, sabe? Porque futebol, gente, para quem trabalha o dia a dia da bola, vocês devem estar entrevistando, está com um projeto, né, falando de crise e desenvolvimento, é árduo. E a cobrança para nós que somos mulheres no cenário masculino é 3 vezes mais. Vamos entrar nesse assunto que eu acho que é extremamente relevante. Você foi a primeira mulher a apitar, a bandeirar uma final de campeonato masculino. Então você é uma das precursoras. Você passou mais do... Hoje, se hoje é difícil, em 2003, naquela final... E quando você começou ainda era muito mais difícil. Hoje, quando você vai para as palestras, você fala de empoderamento feminino, não necessariamente é só no esporte, você também ajuda essas mulheres na carreira profissional, mesmo seja no mundo corporativo. Também, na questão corporativa. Legal. E principalmente, Thiago, eu acho que um olhar que a gente tem que ter, e eu tenho aprendido isso muito com a minha coach, eu tenho a minha psicóloga que me acompanha, a Cristina, e a Michele Sampaio, que foi a minha coach na federação e segue comigo. Que eu acho que mais do que a gente falar da nossa vida, da nossa trajetória, é você deixar algo para as pessoas que estão te ouvindo que vá servir de alguma forma no dia a dia dela, no trabalho dela. Então eu faço muito também essa analogia, essa ponte do que foi a minha história de vida e do que você pode aplicar no seu dia a dia, no seu trabalho, não importa a área que você esteja inserido. Quando a gente fala de determinação, quando a gente fala de foco, quando você fala de disciplina,
quando você fala de se doar um pouco a mais do que os outros estão fazendo, porque uma coisa é a gente ter 100 pessoas fazendo a mesma coisa. Você fazer a mesma coisa e algo a mais para conseguir ser visto. Isso você aplica em qualquer área, né? Não é só na área do futebol ou da arbitragem, qualquer segmento que você escolher. Então a gente faz sempre essa ponte, esse trabalho, e o desafio é isso, é deixar uma mensagem, primeiro, de acolhimento, segundo, de que você é capaz, e terceiro, confio em você, sabe? Então eu acho que deixar isso, não só falar da Ana e do que eu consegui ou do que eu conquistei, até porque já é passado, né? A gente constrói a nossa história todo dia, isso já é passado, e eu tô aqui com vocês construindo uma continuidade. Esse é o objetivo. E quando você compara, claro que ainda tem um caminho enorme a percorrer, mas você sente melhora, você sente que já existe uma aceitação maior quando fala na TV, dentro do futebol, para as mulheres? Eu acho, Thiago, que a gente tem um desafio, como você falou, Ana, você foi a pioneira em 2003. Na verdade, eu não fui a pioneira, porque as pioneiras iniciaram lá na década de 70. A gente sabe que com a ditadura o futebol foi proibido para mulheres por 40 anos. Desculpas ridículas, né? E aí quando você... É mal para as mulheres. Não, foi um retrocesso na vida esportiva, né? Nossa. Porque não era só com o futebol. A mulher foi proibida da prática esportiva de uma maneira geral, em especial o futebol, porque se acreditava que colocava em risco o nosso físico. A integridade física da mulher. Para procriar, né? Vamos usar esse termo. Que é aquela mentalidade retrógrada, vamos falar assim. E eu digo que surgiram outras, acho que uma grande, que para mim foi uma inspiração, é a Edilene Siqueira, uma árbitra pernambucana, que foi a primeira mulher a fazer uma semifinal de Copa do Brasil, que antigamente era outro nome, era Copa Avelange, né? Se eu não estou equivocada. E que foi agredida por um jogador em 98, que já era o ano que eu estava fazendo Escola de Árbitros Flávio Azetti. E eu digo que eu tive no lugar certo na hora certa. Foi na gestão Fará. O Fará queria algo novo, né, propor uma novidade, tanto que antes de eu surgir ele traz a canadense para apitar um jogo do Campeonato Paulista, que foi bem criticada na época, e aí isso gerou um desafio maior para nós que estávamos ali estudando, porque eu lembro que de uma turma de 160 alunos, nós éramos acho que de 10 a 15 mulheres no máximo, e dessas 10, 15 só ficou eu, daquela geração. Olha que louco, né? Tô falando da turma 97, 98. Então, em 2002, eu tive a minha primeira final, não sei se vocês vão lembrar, que foi o campeão do interior contra o campeão da capital, que foi São Paulo e Ituano, no Morumbi, em 2002. Que, assim, tá lá na minha final, para mim é a final do Paulistão, mas naquela época não tinha o título de final, porque era o campeão do interior contra o da capital. E aí, em 2003, eu faço a grande final, São Paulo e Corinthians. E aí eu ganho um jogo difícil, visibilidade no Brasil, um jogo difícil. E que ali ainda se colocava em xeque, você via na transmissão, será que ela é uma boa bandeirinha ou boa, né? E aquela coisa do trocadilho machista mesmo, que a gente não tinha te incomodava, porque... A gente tinha que saber lidar com isso, né? E eu mostrei que, sei lá, talvez naquele momento eu era boa nas duas pontas. Porque aquilo te incomodava? Porque você gostou, né, Tonico? A gente vai chegar... Tá aprovado lá na frente. Foi aprovado em 2007. 2007. Trocadilho! Serviu. Na relação com os jogadores era diferente? Você sentia que era diferente? Thiago, eu vou dizer uma coisa para você, e eu agradeço a todos os atletas que eu tive o prazer e a honra de conviver, inclusive com treinadores. Muitos se tornaram meus amigos até hoje, a gente resenha, às vezes sai para tomar um chopinho, quando dá, até porque ali na Perdizes tem muito jogador. Muita gente ali. A boleiragem ali vai solto. Tá ali. Às vezes a gente se reúne, eu acho isso bárbaro, porque aí sai um monte de bobagem, se diverte. E, então, assim, eu sempre fui muito bem respeitada. Eu nunca tive um problema com atleta, com exceção na categoria de júnior, porque aí os hormônios estão à flor da pele, a molecada já é um pouco mais audaciosa, vamos falar assim. No profissional, não vou dizer para você que eu não fui cortejada num programa de TV, de você encontrar com um jogador ou outro, e de repente haver um interesse, um flerte, que eu acho que é natural, eu tô aqui, você gostar, eu tô solteiro, você tá solteiro. Normal. Se fizer o flerte bem, se não,
tá tudo bem, mas assim, nunca tive um problema com o atleta profissional. Pelo contrário, mesmo após a revista, eu voltei a atuar e não tive um problema. Eu acho que isso passa muito, primeiro, acho que pela personalidade que eu tenho, acho que eu tenho essa questão da voz grave, 1,75 m. Nunca fui de dar muito espaço também, eu acho que o campo de jogo para mim é um campo sagrado. Ali eu sempre fui educada, cumprimentava os atletas, nunca ofendia atleta, mas também não dava muita abertura para avançar nenhum tipo de sinal, porque o desafio que eu tinha na minha profissão era ter respeito. Sim. E eu lembro que eu tinha colocado como meta para mim, que o meu maior desejo era ser respeitada pelos meus pares e pelo meio. E eu digo que hoje sou admirada por muitos, odiada por outros, mas respeitada por todos. Excelente. Acho que esse é o mais importante. Sim, sim. Esse é o mais importante. Esse é o processo da vida. E acho que para mim foi mais difícil no meu meio, conviver no meu nicho, entre os meus pares, do que com os atletas e dirigentes. Ah, sim. Eu acho que se o dirigente, o atleta tinha algum preconceito, alguma barreira, eles resolviam entre eles no vestiário. Aquela conversa de boleiro no vestiário, né? Resolve ali e não chegava em mim. E como eu também mantinha esse distanciamento, tipo, se você pensa, se você é favorável, se você é o contrário, é uma questão sua. Eu estou aqui para fazer o meu trabalho da melhor maneira possível. E sempre fui muito dedicada, sempre estudei muito. Naquela época a gente não tinha os apoios, tecnologia que a gente tem hoje, a gente não tinha nem referência. O nosso material de estudo era fotocópia. Hoje você tem livro, hoje você tem a internet para você baixar o livro. A gente era fotocópia mais ou menos ainda, porque às vezes faltava capítulo da regra. Era uma outra realidade, então a gente tinha que ser muito autodidata. Então eu agradeço as minhas percussoras, agradeço muito a Deus por ter me dado a oportunidade de seguir uma carreira linda no profissional. E a minha mãe, que é a minha luz, é a pessoa que me guia. É por ela que eu acordo, respiro, me motivo para seguir sempre em frente. Assim. Seu pai era árbitro. Meu pai foi... Qual foi a sua motivação para se tornar-se árbitra de futebol? Árbitro de futebol amador, meu pai foi, por muito tempo. Uhum. Tiago, sabe aquela coisa que eu também acredito que nada é por acaso nessa vida? Às vezes a gente tem um dom e não sabe que tem. Uhum. Eu digo que meu pai me levou para o meu dom, porque eu não sabia que eu tinha o dom da arbitragem. Sempre fui apaixonada por esporte, meu sonho era ir para um torneio olímpico, e graças ao futebol fui para 2, e eu espero que eu possa ir a mais como comunicadora, ou dentro ainda do próprio futebol como gestora. Meu pai estava passando por um problema financeiro muito grave naquela época, tinha perdido tudo, a herança do meu avô e tudo mais. E a Liga Hortolandense de Futebol estava precisando de pessoas para atuar como mesário. E naquela época, os árbitros do interior, eles aprendiam muito por oralidade. Eles não sabiam ler e escrever. Em geral, eram ex-jogadores que convivia com a regra porque foi ex-jogador e recebia a orientação. Depois eles participavam de cursos em que a informação era passada para eles pela oralidade, mas eles não tinham a destreza da escrita. E aí meu pai, que assim, eu sempre gostei de estudar, sempre fui fora da curvinha, assim, para a educação. E meu pai falou assim, olha, falou para minha mãe, eu vou levar a Ana Paula comigo, porque estão precisando de pessoas, e ela pode ganhar um dinheirinho e ajudar. Então foi assim que eu comecei a minha vida no futebol. Aí eu fui, gostei, com 15 anos eu quis fazer meu primeiro curso, e aí eu fiz o primeiro curso, fui a melhor aluna da turma, era. E aí não parei mais, e tô até hoje. Porque mesmo na comunicação eu me considero dentro do mesmo nicho, porque eu tô falando de futebol, que é a minha paixão. Teu irmão pulou fora. Meu irmão fez o curso, você acredita? Meu irmão fez o curso, mas a primeira vez que xingaram ele, filho do FDP... Mexeu com ele. Ele quis bater no cara, falou, isso não é pra mim. Aí ele falou assim, vocês são loucos. Aí levei a minha irmã caçula também, falou, não, isso não é pra mim, não gosto, eu escuto coisas que eu não sou capaz de ouvir. Então o Alberto não quis, e a caçula também não, e eu acabei mantendo a tradição. Da família. Quem sabe na futura geração a gente consiga ter alguém aí, não sabemos.
O que é mais difícil, bandeirar com os técnicos ali na sua orelha gritando ou apitando lá dentro com os jogadores? Eu amo apitar, né? Eu me tornei assistente no profissional porque naquela época não me deram espaço para apitar. Thiago, se eu disser para você com muita franqueza, eu não vejo dificuldade nem no centro, nem na lateral, você acredita? Acredito. Então, Você eu esteve acho lá. que quando. É isso que eu digo, eu não sabia que eu tinha o dom para isso, mas pensa numa pessoa que é feliz dentro do campo de jogo. Sou eu. Eu dando aula hoje, eu não sou mais árbitra, não estou mais apitando. Quando me convidam, eu faço um jogo festa aqui, outro ali, mas não vivo mais do campo de jogo. Vivo talvez da instrução, vivi por 10 anos instruindo árbitros na Conmebol, na FIFA e aqui no nosso país. Pensa numa criança feliz, igual quando pega uma bola, né? O pessoal fala do pinto no lixo. Sou eu no campo de jogo, com a minha chuteira, com o meu apito, dando treinamento, ensinando a bandeirar, ensinando a apitar. Nunca foi difícil, ó, nunca foi difícil para mim bandeirar, nunca foi difícil para mim apitar e nunca foi, e eu tenho certeza que nunca será, ensinar. Porque é meu, acho que é um dom que eu tinha de uma outra vida, que eu não tinha consciência, e meu pai me levou com 14 anos e falava assim, esse é o seu caminho. Para mim é muito fácil, eu vejo que tem gente que sofre, eu já treinei vários perfis de pessoas, tem pessoas que sofrem, que têm ansiedade, que têm medo, receios. Eu digo pra você que eu tinha aquele batimento, aquela ansiedade do início do jogo, que você tem que sentir aquele frio na barriga. Bom, é positivo até, né? Mas que é positivo, mas não ao ponto de me desequilibrar, de me tirar do jogo. Nada. Eu sempre falo isso para os árbitros, vá para o campo de jogo com responsabilidade, mas se divirta. Porque você trabalha e estuda para estar ali dentro. Eu trabalhava e estudava para os grandes jogos, e assim, Thiago e Tonico, eu queria os grandes jogos. Tava a escala. Qual é o jogo? Eu falo, quero esse. O que eu tenho que fazer para esse? Eu vou estudar mais, vou trabalhar mais. Então, eu sou a profissional que teve o privilégio de fazer o que ama, atuando no que amava nos grandes jogos. Tive erros e acertos, mas assim, de uma maneira muito limpa também, muito transparente, sabe? Sempre fui muito eu, acho que vocês já devem ter visto entrevistas. Sim. Então, assim, é fácil para mim. Nunca foi difícil nenhuma das funções. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje, com o VAR, você acha que o juiz ele entra mais relaxado? Fala, puta, se eu errar, o VAR me corrige. Então, se ele entra mais relaxado, é um erro. Não, Se ele entra... Mas ele fala assim, o VAR tá aí. Se eu der uma brecha, o VAR vai me ajudar. Mas aí que tá. Eu lembro que quando eu comecei no profissional, nós tínhamos 3 câmeras que foram para 8 câmeras para 16 câmeras. E aí tinha a linha de impedimento, que até então não existia. Aí passaram a ter a linha de impedimento, vocês vão lembrar, né? Aí passaram a ter a linha de impedimento. E eu tinha a mentalidade assim, essa linha de impedimento que tá aí, essa câmera, é para me consagrar. Eu entrava no campo assim, a câmera tá lá para me ver consagrar. Eu não vou precisar dela para nada. E gostava demais quando era lance milimétrico e eu tinha acertado. E por que eu estou trazendo isso? Acho que para o árbitro moderno de hoje, ele tem que entender que o VAR é um recurso não para defender ele, para defender o jogo. Que se ele, humanamente, deixou de ver algo, ele vai ter um recurso a mais que ele pode pedir ou podem recomendar a ele para ele corrigir um erro grave dele. Mas a premissa básica... Árbitro que é árbitro de elite, que quer ser grande, que quer ser respeitado, não precisa de VAR. E quando ele precisar, todo mundo vai entender. Porque realmente foi um lance extremamente difícil, que não tinha que ver, e aí não tinha como ele ver, e aí o VAR entrou para auxiliá-lo. Então eu não gosto, e você quer ver uma coisa que me deixava louca, e eu fui considerada dama de ferro, lá na gestão da Federação Paulista e no treinamento com os árbitros, que eu treinei vários árbitros, de vários níveis, inclusive para a Copa do Mundo. Você quer ver uma coisa que eu fico louca? É você ver um garoto, um profissional, que se acomoda com a ferramenta VAR. Que não corre, que não cuida do jogo, que não busca ocupar todos os espaços do campo. Ele é bem treinado, ele ganha bem, porque na minha época a gente ganhava um salário pífio.
Não dava para viver de arbitragem. Eu nunca vivi de arbitragem na minha vida. Fui viver agora, quando me tornei presidente da comissão de arbitragem. Aí eu vivi. Sem estar no campo, né? Sem estar no campo, porque no campo o que eu ganhava não era suficiente para eu sobreviver. Hoje, os valores que se ganham, todo mundo fala do profissionalismo, tem que profissionalizar. Os valores, as moedas que envolvem hoje a taxa de arbitragem, dá para você pagar suas contas, dá para você pagar nutricionista, dá para você pagar fisioterapeuta, dá para você investir em você. Quanto ganha um árbitro hoje? Vai variar da categoria dele. Um Série A. Então vamos imaginar assim, um árbitro básico que está começando, que é apitando infantil e juvenil, ele vai ter uma receita de 1.000 a 5.000, dependendo da quantidade de jogos, que já não é um valor ruim, se o nosso salário mínimo está em torno de 1,5, certo? Sim, correto. Vamos ser honestos. É isso aí. Um árbitro top FIFA, vamos colocar aí Rafael Claus, que apita eliminatórias, tal, tudo, ele fatura brincando por mês de 50 a 100 mil. Dependendo da frequência de jogos, das competições em que ele atua. É um mau salário? Porra. Não. Para a realidade brasileira... Porque a gente está falando da sua performance, a gente está falando da nata. Claro. É um excelente salário, fora os prêmios. Final de temporada, Campeonato Paulista, você tem a premiação do Paulista. O Campeonato Brasileiro, você tem a premiação do brasileiro. Do brasileiro é sempre, em geral, um carro que você ganha de presente. Que aí esse carro vai estar avaliado aí em torno de 100, 120 mil. Aí você tem o Campeonato Paulista, que tem uma premiação nessa faixa também, de 100 a 200 mil. Mais do que você ganha. Desculpa, tá reclamando de barriga cheia. Podemos profissionalizar, podemos dar uma condição melhor? Sempre, para qualquer profissão. Por quê? Porque assim como só 1% dos grandes jogadores chegam aos salários faraônicos, vocês sabem disso porque vocês trabalham com atleta, sim, também não são todos da categoria de árbitro que vai chegar a ganhar 100 mil por mês, ok? Ok. Não são todos. Mas essa média aí é de 50, 60, a média mínima até a média máxima. Então não são todos. Então a gente tentar criar políticas, gestões que sejam capazes de atender a todas as categorias é o nosso papel dessa nova mentalidade de gestores. Eu tenho que estudar para tentar equiparar isso e dar condições para todos, para que todos tenham a mesma condição para chegar a um Rafael Claus. Esse é o meu desafio. Profissionalizar vai resolver? Não, porque vocês podem ser jornalistas, profissionais de qualquer área, de medicina, do direito, e estar amparado legalmente e mesmo assim cometer erro. Claro. Então, o que a gente fala muito mais é sobre a questão do amparo. Porque se você tem uma lesão, então se você é profissional, o clube arca com a sua cirurgia e tal. O árbitro, por ser um profissional liberal, ele não tem esse suporte. Mas uma federação como a Federação Paulista pode dar um plano de saúde para os árbitros. Ela tem condições para isso. Se eu dou um plano de saúde, eu já estou profissionalizando, entre aspas, esse árbitro. Eu já dou plano de saúde. Dou treinamento de ponta. Dou psicólogo. Dou acompanhamento nutricional. Ele tem uma sequência de escala. Ele não é profissional? Só falta fazer um CT, né, para ele. Eu acho que a gente tem que discutir a questão do profissionalismo muito mais na atitude do que na legislação. Eu acho que, assim, comunicadores, a gente tem vários que são liberais. O que diferencia um grande comunicador de um outro comunicador? A dedicação, o empenho, a atitude. Hoje a gente está vivendo uma era que ninguém quer mais ser CLT. Cada um trabalha em 4, 5 veículos, não é isso? Por quê? Porque tem um ganho financeiro maior. Vai exigir mais desses profissionais. E aí a gente vai conseguir filtrar quem consegue entregar mais, quem consegue entregar menos ou não. Sim. Não é isso que vai determinar se ele é profissional ou não. Você ser profissional é bom ter um amparo. Mas mais do que ter o amparo, é atitude. É você ter atitude de profissional. Porque se você tem atitude de profissional, você vai ser tratado como tal. Ao ser tratado como tal, você vai estar sempre entre os primeiros. Se você vai estar entre os primeiros, você vai ter todos os recursos como a Federação Paulista oferece. E assim sucessivamente. Agora, o que eu acho que a gente precisa melhorar? Não são todas as federações do nosso país, das 27 federações, uma investe alto no seu plantel de árbitros. As outras federações não investem da mesma maneira. A gente teria que ter uma mentalidade mudada no sentido assim. As federações, não importa se ela é pequena ou se ela é grande, ela tem que entender que uma parte do valor que ela recebe, seja da federação, seja dos patrocinadores, seja do que ela consegue arrecadar, ela tem que destinar obrigatoriamente para o desenvolvimento, capacitação e remuneração dos árbitros. Porque se eu ganho bem, eu quero estar mais escalado. Para eu estar mais escalado, eu vou me dedicar mais. Se eu me dedico mais,
como consequência eu erro menos. Se eu erro menos, eu tenho um fluxo de escala maior e eu tenho uma rentabilidade maior. A gente trabalha, então acho que é muito mais uma questão de mentalidade, de querer ser profissional e deixar para que os políticos discutam e venham pedir opinião para nós, técnicos, o que seria interessante fazer ou não para conseguir legalizar isso, do que a gente usar como muleta justificativa de que a arbitragem brasileira não é boa porque ela não é profissional. Eu não gosto dessa mentalidade, isso é pensar pequeno. Nós temos muitos profissionais bons, a CBF dá recurso, a Federação Paulista dá recurso, poderia dar mais? Poderia investir mais? Sempre, pelo que arrecada? Sempre. Mas eu não vejo que a solução dos nossos problemas é profissionalizar. Tá, eu te pago 2.000 por mês, e aí você tem o amparo, só que talvez você não vai entregar o que eu preciso de você. Vai mudar alguma coisa? Não. A gente só vai estar mudando a discussão. E cada federação, elas são autônomas na alocação dos recursos ou existe uma certa fiscalização, não sei se é a palavra, da própria CBF nas federações? Meu sonho, Thiago, eu trabalhei lá na confederação e quem sabe um dia eu volte. O meu sonho é que assim, que cada federação tem a sua autonomia, certo? Nós vimos agora um presidente eleito por unanimidade. A confederação envia um valor mensal para cada federação. O que eu acho, que aí pensando como um órgão do governo, se eu te valido, se eu aplico um recurso para você mensalmente, eu sugiro para quem estiver nos assistindo, a confederação, crie um departamento de monitoramento. Só que aí vamos mexer em questões de vespeiro político. Sim. Mas por que eu digo isso? A partir do momento que eu crio um sistema, um órgão dentro que é uma empresa privada, mas eu crio um órgão regulador. A gente fala em compliance, a gente fala de governança, eu crio um órgão regulador que vai falar assim, olha, 27 federações, eu vou dispor para vocês um valor mensal, e desse valor mensal, a recomendação é que se gaste tanto em desenvolvimento de atleta de base, tanto em arbitragem, porque isso é o que a FIFA faz, tá? A FIFA, quando ela destina o valor, ela fala, ó, isso é para isso, isso é para isso, isso é para isso, isso é para isso. Tal. E vocês têm que colocar isso em prática e nós vamos, a cada 6 meses, visitar todos os estados e averiguar o que realmente está sendo feito ou não. Se a gente entender que os valores que estão sendo enviados estão sendo utilizados da maneira adequada, poderemos melhorar como bonificação esse ganho. Para aquelas que não atenderem, eu diminuo a receita. Aí eu invisto em quem está de fato trabalhando. Sim. E vou retirando de quem não está. Eu vou criar uma política positiva da execução. Isso aí, e do meritocracia. Fazer. É possível? É possível. Vai gerar desconforto? Vai gerar desconforto. Vai gerar desgaste? Vai gerar desgaste. Mas a gente vai contribuir para o crescimento do nosso país em todas as frentes? Vamos contribuir. Essa é a missão desta empresa quando a gente fala de fomento do esporte. Então, assim, essa é uma das muitas ideias que eu tenho. Então é possível e dá para você trabalhar com processo, com metodologia. E aí eu consigo, por meio da academia, que a CBF tem uma academia de formação muito boa, assim como a Federação Paulista. Aí eu fui numa região norte-nordeste e detectei, no meu monitoramento, que eles têm dificuldade na formação de treinadores, ou na formação de treinadores de base, ou arbitragem. Opa, academia, o que vocês podem auxiliar estado A, estado B, estado C? Então eu não preciso dar só o recurso financeiro, eu também posso dar o meu know-how, o conhecimento que eu tenho, e não trazê-los igual eu fui agora para me matricular num curso Master da CBF, porque eu já fiz o curso de gestão de futebol lá, sou pós-graduada por eles, e queria fazer o curso Master agora. O curso custa R$65 mil. Se a gente está falando de uma empresa que defende como premissa e missão o desenvolvimento de futebol, eu não posso colocar um curso, tudo bem que ele tem a parte internacional, mas num valor de R$65 mil. Por quê? Porque aí eu não dou acesso. É claro. Eu limito o acesso. Aí só vai ter acesso quem tem recurso. E, de novo, a gente acaba dando condições só para uma minoria. E o poder acaba sempre ficando na mão da minoria. Eu penso diferente. Se é uma academia que tem um recurso, tem que cobrar.
Eu acho que não tem que dar de graça, não. Eu não gosto da Não linha. um valor exorbitante. Né? Eu não gosto da linha de assistencialismo. Não. Temos que cobrar. Mas 65 mil, um curso de 1 ano e 8 meses, é muito. É muito. Eu acho que a gente precisa repensar isso. Uma vez que a entidade majoritária tem parceria com a FIFA, recebe, sabe? Tem parceria com a Conmebol. Existe valores de fomento aí. Vamos aplicar nisso. Vamos aplicar. Sabe? Vamos aplicar e pegar um curso desse que custa 65, 70 mil, 80 mil, faz ele por um valor menor, por 15, 20, com a mesma qualidade, entendeu? Porque você tem de onde tirar. E esses alunos têm que pagar porque, assim, em geral, quando a entidade de graça, as pessoas não valorizam. Concordo totalmente. Mas o valor é muito alto. Então, eu entendo que a gente precisa sair da zona de conforto, a gente precisa sair da mesmice, a gente precisa dar espaço para novos gestores que consigam pensar fora da caixa, que consigam fazer muito com pouco, porque aquele que faz muito com pouco, quando tem muito, triplica. A gente precisa desses perfis, porque também eu vejo, e trabalhei na gestão e posso falar isso com propriedade, a gente tem gasto muitos valores exorbitantes em projetos que não se consolidam, que não nos trazem retorno de fato para o nosso futebol. E a gente tem condições de fazer isso, entendeu? E a gente tem condições de entender que uma federação paulista não é igual a uma federação amazonense, né? Então eu preciso entender qual que está precisando mais de mim para que eu tenha equidade. Aqui anda sozinha, aqui não, então eu preciso investir aqui. Porque já imaginou um dia o Amazonas brigando de igualdade com a Paulista? Sonho de consumo. Claro. Se eu consigo fazer isso, vamos pensar em ligas. Eu tenho 27 ligas, né? Vamos pensar, 27 federações. Vamos pensar numa liga forte. Para eu ter uma liga forte, essas ligas pequenas têm que ser competitivas com a grande. Exatamente. Quando elas começam a ser competitivas com a grande, o meu produto melhora. Se o meu produto melhora, eu vendo ele melhor. Ele passa a ter interesse. A gente fala muito, o futebol brasileiro não é reconhecido fora. Porque a gente não estimula essa competitividade interna. A gente precisa começar a estimular. Eu acho bárbaro o que o Fortaleza está fazendo. Acho sensacional. Tem que ter mais times do Norte e Nordeste brigando com os times aqui do Sul e Sudeste. E brigando de igual para igual. Não é brigando para compor, não. É brigando para ir para as cabeças. Porque isso faz um campeonato mais competitivo. E tudo que é mais competitivo, obrigatoriamente, faz com que todos os setores precisam se desenvolver e crescer. Para poder atender a demanda. Então eu sou muito dessa mentalidade de pensar grande, fora da caixa, em desenvolvimento, em sistema, sabe, que um tá ligado ao outro, então você alimentando, você vai solidificando o todo. Eu acredito muito nisso de um trabalho gerido de forma sistêmica. Mas acho que eu já falei muito, sou muito romântica, né? Não falou nada, maravilhoso. Aproveitando o que você comentou, e não dá para... Eu sou apaixonada, gente. Não dá para escapar dessa pergunta, né, que é a eleição da CBF, um apoio unânime de todas as federações. E a minha pergunta vai, como conseguir, como alcançar essa renovação na gestão, que eu sou 100% a favor, com o sistema implementado, né, onde a gente... Eu acho que a gente precisa de mudança de mentalidade. Eu já falei isso no programa ontem, vou repetir aqui para vocês. Vou parafrasear Nelson Rodrigues, né? Toda unanimidade é burra. A gente precisa de um ponto crítico, a gente precisa de alguém que nos desperte para o nosso ponto cego, porque todos nós temos pontos cegos e pontos de melhora. Eu acho que, por um lado, mostra a força do Edinaldo Rodrigues, né? Quando eu digo força, esse poderio de convencimento de manter as 27 federações unidas, juntamente com os clubes da Série A e da Série B. Eu estou muito confiante na mudança de gestão de 26 para 30, agora eu vou explicar por quê. Porque ele mudou os vice-presidentes, e alguns vice-presidentes vão ter uma participação mais efetiva na gestão. O presidente Edinaldo, eu o conheci quando ele era presidente da Federação Baiana, gosto muito dele, da pessoa dele. Acho que, como gestor, eu não tive a honra de trabalhar com ele, mas pelo que eu ouço nos corredores da bola, ele é muito centralizador e burocrata. A gente precisa mais de facilitadores.
né? Pessoas que dão mais autonomia, que gerencia, que monitora, que seja aquela águia gerenciando, mas que seja facilitador. Eu acho que o mundo hoje, com a velocidade com que as coisas estão acontecendo, você ser a pessoa burocrata que trava tudo, não flui. Então, assim, dar autonomia, fiscalizar, principalmente parte financeira, de orçamento, você tem um departamento que você fiscalize, mas você precisa dar autonomia. E se aquele profissional não está te correspondendo, não está entregando o que você quer, não atende a sua demanda, muito obrigada, foi um prazer trabalhar com você, valeu. Isso faz parte. Dar espaço para novos. Eu acho que é importante no nosso trabalho. O Elia Júnior ele fala, se você dá audiência, você mantém o seu emprego, se você não dá, você vai ser cortado, porque a gente vive numa era de resultados, infelizmente é isso. Então cobre os resultados, mas deixem as pessoas trabalharem. Uhum. Ana, você está falando isso pautado no que você viu? Não, repito, pautado com pessoas que eu ouço do dia a dia na gestão lá, na confederação. Não tive a oportunidade de trabalhar com ele, gostaria, de verdade gostaria. Não vou dizer que não, eu acho que pelo amor que eu tenho, poderia contribuir no treinamento, não queria ser cabeça de nada, estou numa fase da minha vida que eu quero mais compor do que ser a cabeça. Você vê mais na parte de desenvolvimento de árbitros, mais na parte de desenvolvimento, mais na parte de instrução, mais na parte de tecnologia do VAR, que é uma área que eu gosto muito. Eu acho que a experiência de liderar em São Paulo foi maravilhosa, foi ótima, mas eu quero viver. Eu quero viajar, eu quero curtir de vez em quando praia sem meu telefone estar tocando. E você acha que a gente vai ter uma mulher na presidência da CBF, você acredita? Hoje nós temos uma mulher presidente do COI. Temos, que eu achei o máximo. Inclusive ela é sul-africana, né? Sul-africana. Olha, Tonico, eu gostaria de ver uma mulher comandando a presidência da arbitragem do Brasil. Tenho estudado muito, tenho me dedicado muito, tenho investido muito nessa minha área de comunicação, tenho investido muito no meu desenvolvimento humano, na arte de se relacionar, porque quando a gente cresce muito tempo levando pancada, a gente tende a bater, né? Sim. Então eu tenho trabalhado muito a minha inteligência emocional e tenho estimulado outras mulheres. Eu acho que assim, eu abri isso, eu fui a primeira mulher membro de comissão, depois foi a Regildênia e agora a Eveline. Eu acredito que no futuro a gente vai ter a Neuza aí, que seria um grande nome também. E tô aí. Eu acho que precisamos de mudança de mentalidade. Eu acho que para isso acontecer, a gente precisa primeiro de uma mulher que esteja extremamente preparada, capacitada em todas as frentes. Em todas as frentes. Isso é muito importante. E ter sido testada em várias frentes. E uma aceitação. Né? A gente precisa da aceitação dos clubes, a gente sabe que a maioria dos clubes são liderados por homens, então precisaria dessa articulação também com todos os clubes, essa coisa da conversa, do diálogo, da proximidade, para se ter isso. Eu acho que a gente precisa parar no nosso país, e aí eu não falo só do futebol não, de ter medo de pessoas que são fortes, que são capazes, que têm tomada de decisão. A gente tende a não gostar, né, daquela pessoa que é forte, que tem coragem de... que dobra a manga e vai e faz. Acho que principalmente com as mulheres, né? Porque se é o homem, e falando como homem mesmo, se é o homem, assim, o homem ainda é visto, não, ele é durão, ele toma liderança. Se a mulher fala, não, ela é exagera, ela é emocional, sendo que no então final... a gente precisa mudar isso, porque eu acho que, assim, eu convivi muito na Europa, né, no período que eu tive na FIFA, com os profissionais europeus, os norte-americanos, isso não existe. Você é homem ou mulher, dependendo do país do qual você faz parte, o que é discutido é a sua capacidade, entendeu? Se você tem capacidade ou não. E eu já tive líderes homens e mulheres super secos, de ambos os lados, e já tive líderes homens e mulheres extremamente simpáticos. Mas o que vale é você entregar resultado. Claro. Eu acho que a América do Sul precisa aprender a ser um pouco mais europeia. Em que sentido? Aqui a gente faz muito mimimi. Se eu sou firme com você, se eu te mando uma mensagem, vou dar um exemplo, que é a escola americana. O americano, se você trabalha com ele não vai ficar bom dia, meu amor, tudo bem, como você tá? Você dormiu bem? Não, Ana, aquele relatório que eu precisava de você, já está disponível? Ana, né? Ele não quer saber o nome, né? Ele não quer saber. Ele deu o relatório. Ele não quer saber se eu dormi, se eu não dormi, se eu... O relatório está pronto, você vai me entregar que horas? Às 16? Ótimo.
Só que isso aqui no nosso país é você ser frio. Eu falo porque eu tenho feito um trabalho muito, e estou muito estudiosa nesse segmento. Porque foi uma questão que eu fui muito cobrada, né? Ninguém questiona a minha capacidade e a minha competência. Mas sempre questionaram a força. Só que se você quer resultado, eu preciso te entregar resultado, não dá para ser amorzinho. Porque somos perfis, a gente tem N perfis de pessoas. E eu preciso liderar os N perfis e colocar todos na mesma página e todos entregando resultado. O que eu não posso é ser desrespeitosa, não posso ser grosseira, não posso ser ofensiva. Você tá entendendo? Agora, um dirigente norte-americano igual, eu lembro, eu recebi os meus e-mails da FIFA, Ana, o mais gentil falava, how are you? O outro não, Ana, a solicitação da demanda que precisávamos sobre o árbitro XYZ estará disponível na plataforma quando? Hoje, às 16 horas. Assim. Entende? Claro. E se você não pode entregar, aí você justifica. Olha, infelizmente... E aí ele vai perguntar, mas quando? Por quê? Eles não estão preocupados. A questão pessoal é sua. E aqui na América do Sul a gente tem muito mais essa coisa desse milindre, da gentileza. Eu vou perguntar, né? Não, se você for muito seco, olha, cuidado, você não pode falar assim, porque aí vai gerar, vai dar um gatilho que vai desencadear. Eu acho que a gente precisa melhorar, eu acho que a gente precisa ser mais gentis sempre, a gente não perde com a gentileza, mas alta performance, alto rendimento, você precisa entregar, você precisa de resultado, você precisa ser educado, você precisa ser gentil. De novo eu digo, não pode ser desrespeitoso nunca, mas você precisa fazer a roda girar. E se o outro está despertando alguns gatilhos em você, cuida de você. Procura. Essa coisa da gente falar terapia é coisa de louco, não é. Porque se eu tô aqui com o Thiago, eu tô comigo, que vocês falam alguma coisa que me gera um mau humor, que eu fico irritada, a culpa não é de vocês. Vocês dispararam um gatilho em mim que eu preciso tratar. Eu preciso desenvolver. Então, para vocês verem que eu tô falando em alto nível. Então, nós precisamos avançar nisso também. Eu acho que hoje as grandes empresas têm uma preocupação voltada para isso. Quando a gente fala do ESG, né, que a gente fala não só da preocupação com o meio ambiente, com governança e falando de compliance de uma maneira geral, mas a gente também está falando de ambiente de trabalho, então a gente tem que fazer cada vez mais ambientes que são saudáveis, que as pessoas se sintam confortáveis trabalhando sempre, mas entendendo que a pressão faz parte e que você está em qualquer empresa, o objetivo é lucro, é resultado. Se você não entregar o resultado, se o lucro não vir, não é assim? Você vai ser convidado a se retirar. E você tem que saber lidar com isso. Então, cada um tem que escolher a área que lhe cabe. E futebol, no nosso país, dentro da nossa cultura, é resultado. A gente falando em liderança, você acha que a Leila faz um bom trabalho no Palmeiras? Eu gosto da Leila. Eu acho ela que... teria esse perfil para ser uma presidente da CBF? Da CBF no futuro? Eu acho difícil. Porque, como eu falei, assim, vai ter que ser articulação com 27 federações, e a maioria masculina. Eu acho que como presidente da comissão de arbitragem que a gente falou, presidente da CBF, acho difícil, mas eu não acho impossível. Eu acho que com a mudança agora no COI, eu acho que no futuro, por que não na FIFA, eu acho que a FIFA pode encabeçar um projeto assim. Só que a gente está falando do jogo de poder. Então, o jogo de poder requer, além da sua capacidade de gerir, a sua capacidade de se relacionar. Que é o que a gente está falando aqui, a capacidade de você ter o maior número de pessoas comprando a sua ideia. Não acho impossível, mas acho difícil, até porque a Leila também tem uma personalidade muito forte, muito marcante, que agrada a muitos e desagrada a outros. E que tá tudo bem, faz parte do jogo. Do estilo dela também. Mas no futuro, porque igual ela tá nesse mandato agora, não sei se ela não poderá seguir, né? Acho que tem não, que pelo estatuto do clube. Pelo estatuto do clube, não. Esse é o último. Então ela teria que sair e tentar voltar depois de um período. Eu sou sócio lá do Palmeiras, pelo que eu sei, ela pode sair, mas ela pode ficar como vice. Sim, como vice, depois retornar. Depois retornar. Então, e aí ela teria que fazer um trabalho para que nesse retorno ter força para pleitear algo maior. Acho que ela tem condições pela estrutura, pela formação, pelo acesso, pelo recurso financeiro que tem, pelas empresas que gere. Eu acho que ela vem fazendo um belíssimo trabalho no Palmeiras. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas o resultado está aí. Se você for olhar, tudo bem que existiram outros
que pavimentaram, né? Que começaram o asfalto. Sim. Só que ela soube não só manter esse pavimento, como melhorá-lo. Isso tem que ser dito. Não, sim. Então eu acho que tem condições, sim. Acho que seria histórico. Eu gostaria de trabalhar com ela um dia. Tenho um desejo de entrevistá-la e gostaria de um dia trabalhar com a Leila, para saber como é o dia a dia com ela. Porque uma coisa também é o que a gente vê, o que a gente escuta, outra coisa é o que é o trabalhar o dia a dia. Mas gostaria de ver uma mulher na liderança da CBF, porque uma coisa que nós temos, não vou dizer que a mulher ela não se corrompa, não é isso. Né? Porque o homem e a mulher, nós estamos falando de seres humanos. Sim. Mas eu acho que nós, por sermos essa coisa do cuidado, do filho, de termos essa coisa da maternidade, a gente tem um olhar melhor para o outro e somos menos, não estou dizendo que não somos, corruptíveis. Eu acho que isso favorece numa gestão. Então, acho que as conversas seriam mais abertas, mais francas, iria agradar gregos e troianos, mas com uma linha mais bem definida. Mas eu acredito e vou torcer muito para que o próximo ciclo do Edinaldo seja enriquecedor, que seja de inovação, que seja menos burocrático, porque também às vezes a burocracia vem porque você tem medo da perda do posto. Acho que agora com a garantia e a permanência você pode respirar mais, até porque a gente precisa dar resultado. Já vai para 24 anos sem sermos campeões com a seleção. Vivemos os últimos 4 anos em que a arbitragem brasileira foi totalmente desrespeitada no nosso país. Acho que a gente tem que analisar isso, porque são pontos que colocam em evidência uma gestão. Acho que uma gestão passa por esses 2 pontos. A questão da própria organização da competição, quando a gente fala sobre calendário, sobre melhorias, a questão do crescimento do futebol feminino, que isso é nota 10 para o Edinaldo. Acho que o Edinaldo foi o presidente que mais investiu em futebol feminino, é o presidente que mais investiu em arbitragem. É uma pena porque ele investiu e não teve retorno. Isso tem que ser dito também. Então, por isso que eu falo, como que está essa organização? Como que está sendo feito esse trabalho no dia a dia? Por que os resultados não vieram se dinheiro foi aplicado? Essa é uma pergunta, porque eu como gestor eu ia perguntar. Se eu estou investindo em você, por que não veio o resultado? Você precisa me justificar. E eu precisa me convencer, porque não dá para dizer que a última gestão da comissão não tinha recurso. Eu trabalhei lá numa época em que a arbitragem não tinha recurso. E depois que o Edinaldo entrou, assim, ele abriu a porta para a arbitragem nacional. Então a gente precisa entender onde estão os problemas, porque as decisões voltadas para isso foram feitas. Então por que o resultado não veio? Foi por causa da questão que as pessoas estão falando que é muito burocrata? Foi porque as tomadas de decisões eram sempre muito em cima da hora, então não tinha tempo hábil de planejamento? Ou não havia planejamento? Ou havia, e por que não foi cumprido? São perguntas que eu gostaria de entrevistá-lo um dia para saber. Voltando no assunto do VAR, Ana, para saber sua opinião, o que você acredita que precisa de avanço, seja de tecnológico, seja de formação? Eu particularmente nunca acreditei que o VAR acabaria com a polêmica do futebol, acho que nem essa é o objetivo. Esse não é o objetivo, não é o objetivo. Do VAR é acabar a polêmica. Mas a gente continua com muito a questão do critério. Assim, em determinado lance o VAR chama, no outro lance acontece exatamente a mesma coisa e o VAR não chama. Para dar um exemplo Thiago, bem concreto. Eu vou falar de uma maneira muito simples de quem já esteve lá do outro lado. Você tocou num ponto. Eu acho que, primeiro, aí a gente vai citar a Leila, vai citar o Edinaldo, presidentes ou diretores de cada função. Eu tenho que saber o que eu quero. Eu, como presidente de comissão de arbitragem, o que eu quero? Olha, eu pego o cenário, a arbitragem brasileira está sendo colocada em xeque 24 horas. Eu preciso ter uma meta ambiciosa. Minha meta é que a arbitragem brasileira seja vista como a melhor da América do Sul. Ponto. Minha segunda meta, uma vez que eu conseguir que ela seja a melhor da América do Sul, eu vou colocar a arbitragem brasileira entre a melhor do mundo. 2 metas ambiciosas, ok? Como eu vou chegar nessa meta? Então eu já tenho a meta. Aí eu preciso saber qual o caminho que eu vou trilhar
para chegar. Aí eu preciso criar uma estruturação de categorização de árbitros. É o primeiro ponto. Eu preciso definir o que é ser árbitro FIFA para mim. Eu tenho 30 vagas. Como serão distribuídas essas 30 vagas? Eu vou distribuir pelo viés político? Eu vou distribuir pelo viés de competência e qualidade? Eu vou distribuir por divisão de idade e de experiência? Eu vou querer árbitros, 3 árbitros FIFA até 25 anos, 10 árbitros FIFA, um exemplo, de 28 a 35 anos, 4 árbitros FIFA acima dos 38 anos. Eu tenho que criar critérios. Porque aí eu tenho uma mescla, né, entre jovens, intermediários e os mais velhos. Então, assim, o que eu quero? Eu preciso definir isso. Outro ponto. O meu problema está no VAR. Como no campo. O que eu preciso melhorar no VAR? Então, escolher um profissional que vai ser diretor do VAR. E esse diretor tem que estar alinhado com o presidente e com o presidente da comissão. Ele tem que estar alinhado aos dois. Presidente de comissão de arbitragem com o diretor de VAR. Precisam ter a mesma linha de formação. O que eu treino na cabine, eu treino no campo. Deixando claro que o dono do jogo é o campo. Como vai ser esse treinamento? Então aí entra o que você falou. O que é jogada cinza? Subjetiva. O que são jogadas claras? Que é inadmissível o erro. O que são situações para cartão vermelho claro? Para cartão vermelho subjetivo? Os cartões amarelos. Eu defino isso. Aí eu defini. Eu vou treinar os árbitros com essa linha. Vou treinar a imprensa com essa linha. Vou fazer um trabalho com a imprensa. Vou convidar todos os grandes veículos, todos os grandes comentaristas para fazer um cursinho, para ficar comigo. 2 dias lá, treinando. Vamos lá, para ver como funciona. Vocês estão percebendo? Eu não tenho que treinar só o árbitro, eu tenho que educar a imprensa, convidar capitães e dirigentes. Então, convido o capitão e o gerente de cada clube para participar um dia do treinamento, para debater junto, sabe? Treino os árbitros, crio um fórum de debate com os atletas, com os clubes. O que para vocês está ruim, o que para vocês é bom. Traz um dirigente do cenário internacional. Então eu preciso saber quais são as ações que eu quero fazer para colocar a arbitragem como a melhor da América do Sul. Depois. E isso passa muito pela mentalidade de quem está comandando. Entendeu? Pela mentalidade de quem está liderando. Igual nós tivemos um VAR nesses últimos 2 anos muito confuso. Que não tinha uma liderança muito clara. Nem os árbitros sabiam para que lado ir. Como que eu vou ser bom? E isso gerava insegurança no campo. Porque aí os árbitros estavam com medo de tomada de decisão, porque se tomasse a decisão errada, eu não sabia se ia ser certo ou errado, se ele ia estar escalado ou não. O que eu falei aqui? O que estimula o árbitro? A escala. Mas para ele estar na escala, eu preciso estimular ele a ser bom. Só que como eu vou estimular ele a ser bom, sendo que a orientação que eu dou para ele é confusa? A gente vai discutir confusos agora? Eu tenho que ser claro, o objetivo. Tonico, eu preciso disso de você. Entendeu? Entendeu? Ok, vai pro campo. Tonico, vem aqui. Eu expliquei, você pensou. Você não entendeu, Tonicão. Volta lá. Você tá entendendo? Agora sim, então agora você vai executar isso. Tiago, tem que executar o mesmo que tá executando. Mas eu acho. Eu falei, você acha, você pensa, pode ser o que você quiser. Primeiro. Mas eu preciso que você faça isso daqui, essa base. Porque aí o que eu preciso ter? Uniformidade. O Tonico, que é do norte, você que é do sul, mas estão apitando do mesmo jeito. Olha que coisa linda. Exatamente. A partir do momento que eu tenho isso, aí eu vou ter uma uniformidade. Conseguir a uniformidade, que é difícil. E uniformidade, gente, não dá para conseguir sendo bonzinho. Bonzinho. Tem um ditado que o papai falava pra gente em casa, que a galera vai me matar. Bonzinho morre coitadinho. Tem que ser bom. Tá errado? Não, certinho. Bonzinho morre coitadinho. Ai, coitado, assim. Era tão bom, era bonzinho. Não fez mal pra ninguém. Não fez mal pra ninguém. Só pra ele mesmo. Mas tem que ser bom, porque eu vou pegar 2 gigantes e é natural esse gigante vir. E eu tenho que saber ouvir. Eu concordo com vocês, só que agora vai ser assim. Por quê? Porque eu preciso primeiro ter uniformidade. Quando eu tenho uniformidade, eu vou querer consistência. Eu consegui que um grupo pense igual. Agora eu preciso que esse mesmo grupo aplique igual. Consegui isso. Consegui essa maturidade do grupo. Eles estão executando bem. Agora vocês podem falar o que vocês querem.
Ah, não, eu acho que a gente pode melhorar aqui, a gente pode melhorar ali. Mas eu consegui primeiro o básico. Se eu começo a abrir demais para construir o base, se eu sou bonzinha demais, boazinha demais, o que eu vou fazer? Eu vou morrer coitadinha, porque vão me matar, vão me massacrar. É incompetente, é ruim, é fraca, não é assim? É, isso aí. Não, vamos fazer o básico bem feito. Vai doer? Vai doer. Vai ser doloroso? Vai. Vamos ter que treinar? Vai. Vai ter que engolir sapo? Vai. Mas vamos fazer o básico bem feito. Fiz o básico bem feito. Opa, as coisas começaram a andar. Aí eu abro. Gente, agora eu quero saber o que vocês pensam. Por quê? Porque aí você também já tem maturidade, porque você entendeu que deu certo. Porque quando eu abro para um grupo falar, mas que nem o grupo entende o que está certo e o que está errado, não é? Não vai funcionar. Então, eu acho que essa construção é importante, essa construção metodológica do que vamos construir como uniformidade, como um padrão. Conseguiu o padrão, vamos fazer o quê? A consistência. O que é essa consistência? Repetição desse padrão. Ah, eu repeti esse padrão uma competição inteira. Aí a gente vai perceber no final da competição, olha, esse padrão, aqui a gente acertou, aqui a gente errou nesse padrão, a gente poderia ter melhorado. Vamos ouvir os clubes. O que vocês acharam que foi bom, que foi ruim? Olha, Ana, isso daqui deu certo, isso daqui pra gente ficou muito rigoroso. Vocês estão percebendo? Só que aí eu consigo ter diálogo. Por quê? Existe um padrão. Porque existe um padrão. Bem ou mal, eu criei um padrão. Aí eu posso melhorar o padrão? Posso. Depois que eu tenho ele. Agora, se eu não tenho ele, é impossível. Porque eu preciso que todo mundo entenda o que está sendo dito, o que está sendo falado. A gente fez isso na federação. Foi muito árduo o início. Mas eu acho que o resultado final foi maravilhoso. Os árbitros de São Paulo, eu falo com muito carinho, árbitros do Brasil todo, são muito inteligentes. Então, há momento que a gente tem que trabalhar, olha, qual é a linha? Vamos executar, vamos experimentar. Ah, deu certo, a gente mantém, não deu certo, a gente melhora. Mas eu preciso ter um padrão mínimo. E a arbitragem brasileira hoje, ela não tem padrão. Ela não tem consistência. Ela não tem uniformidade. Então, acho que o grande desafio da nova comissão é conseguir isso. E isso, para mim, é por meio do treinamento e pelo coração, de quem vai comandar, né, os ensinamentos na cabine e de quem vai comandar os ensinamentos no campo. E aí é um departamento que me chamou muita atenção nessa nova comissão. Porque mudou todo mundo, mudou quem escala, mudou quem tal, mas o departamento do VAR e o departamento de treinamento não mudou. Não mudou. E aí a gente tem que parafrasear o Albert Einstein, né? Se você quer Resultado diferente. resultado diferente, faça. Coisas diferentes. Se você quer resultado diferente, mas fazendo as mesmas coisas, impossível. Impossível. E assim, eu acredito muito em milagre, mas eu acho que Deus pode usar limite, né? para outras coisas. Se eu não estou ajudando ele a me ajudar, fica difícil. Em algumas modalidades, Eu totalmente. preciso orar, preciso ajoelhar, preciso repetir, ou não. Falando, eu preciso fazer a minha parte. Né? Agora eu não faço a minha parte, quero que tudo saia direitinho, é impossível. Em algumas modalidades, delega ou dá um empoderamento, dá um poder também de decisão para o próprio treinador ou o próprio jogador. Então, no vôlei, por exemplo, ele tem uma quantidade X, ele pode pedir o desafio 2 vezes no set. No tênis é muito comum isso, o árbitro ele fica na dúvida, ele pode pedir, como o jogador também ou não. Pegou na linha, eu quero o desafio. Mas o VAR... Você é a favor disso também? Mas não do árbitro, falou de um treinador, que ele pudesse, que o clube está sendo estudado isso. A FIFA já está fazendo pilotos... O jogador realmente acha que é pênalti, fala, o capitão vai bater no peito e fala, eu quero que chame o VAR. A FIFA já está fazendo alguns testes, inclusive em categorias de base, que se pode ter um desafio, né? Tem que ter um de limite, classe, não é bagunça. Cada 2 minutos tá aparecendo. E aí não dá para a dinâmica do futebol, não funciona. Claro, não tem como. Mas já está sendo discutida a possibilidade do desafio, né? Ou o jogador, aí está sendo definido, ou o treinador de pedir para que aquele lance seja revisto. Mas ele pode, acho que pode um em cada tempo. Acho que teria sentido. Seria um para cada treinador em cada tempo. Está sendo estudado essa possibilidade. Também me agrada. Eu vou dizer para você que com a tecnologia do VAR, com o recurso que a gente tem, não seria nenhum absurdo. Eu acho que é possível, está sendo estudado a dinâmica. Legal. Até o momento não foi aprovado ainda, mas já se pensa sobre. Legal. E eu gosto disso. Eu acho que quando a gente começa a pensar... Porque a própria FIFA, quando ela determina as 17 regras e a aplicabilidade dela, ela fala, olha, respeita a sua cultura. É o que eu estava falando. Você viu o gol que saiu da Itália e Alemanha, do tiro de canto? Ali não houve erro algum. Porque a regra não diz que o árbitro tem que autorizar. Tem que estar lá, dentro do semicírculo, e que tem que ser jogada ou tocada pelo jogador e não pode ser tocada por ele mesmo na sequência.
Se aqui no Brasil, a nossa cultura não permite. Aí você vai falar assim, mas Ana, na Europa apita de um jeito, aqui não. É que lá os jogadores aceitam. Você viu que não gerou problema nenhum, a Alemanha classificou para a próxima fase da Liga, né? Aqui no Brasil seria uma loucura. Por quê? Porque a nossa cultura, a gente tem que ser sempre aquela cultura do pipi, segura, vai bater, hein? Você percebe? É a nossa cultura. Então, aí dentro da nossa cultura, seria uma polêmica absurda, porque o árbitro deveria ter autorizado. Vocês percebem? Sim. Por quê? Porque isso não é que a regra é diferente. É porque existe uma particularidade nossa, uma particularidade sul-americana. Como eu falei aqui, nós precisamos ser mais cordiais, muito mais gentis. Isso não quer dizer que o americano, quando ele fala para mim, Ana, você já está com o relatório pronto, ele não está sendo educado. Isso não quer dizer que ele não está sendo educado. Ele foi direto, objetivo. Não está dizendo que ele foi mal educado. Mas para a nossa cultura, ele sairia frio. Vocês estão percebendo? Sim. Então também a FIFA dá essa autonomia para que cada cultura utilize da regra do jogo, da melhor maneira possível. Então, e às vezes eu digo que aqui, como a gente tem essa autonomia de trabalhar a regra de acordo com a nossa cultura, a gente acaba abusando dela. A gente acaba indo para uma linha que chega em um determinado momento nos desfavorece. Porque a gente não tem nem aonde se espelhar, falar, olha, a gente está fazendo igual a Premier League. Ou a gente está fazendo igual a La Liga. Porque a gente está fazendo, não, a gente está fazendo no estilo sul-americano. Isso é ruim para nós. Igual eu na Federação Paulista, conversei com o presidente na época e adotei trabalhar com a linha FIFA. Por quê? Porque se eu tivesse algum erro aqui, eu tinha onde me amparar. Uhum. Foi uma escolha que eu quis fazer e tive. E que me garantiu respaldo. Eu prefiro me espelhar em alguém. Porque eu acho que isso te dá um parâmetro melhor. A gente está fazendo o estilo brasileiro, mas aí qual é o parâmetro? Aí todo mundo começa a gerar polêmica. Mas o estilo brasileiro é trabalhar conforme convém? No jogo é assim, no jogo é assado? Não. Entendeu? Eu acho que é um ponto de atenção para nós. A forma da aplicação da regra. Uhum. E você acha que em 2003 o VAR ia te salvar? Não, 2007. Botafogo e... Certeza. Até porque, graças a Deus, na minha carreira, eu cometi erros, mas foram todos erros milimétricos. Eu nunca tive um erro grosseiro. Amém, né? Agradeço o Pai por isso. E, sem dúvida, eu estaria bandeirando até hoje. Tô dando trabalho pro povo aí. Você acha que você foi mais, pelo fato de ser mulher, você foi mais perseguida do que o normal naquela época? Porque teve muitos homens que cometeram erros graves também. Com certeza, eu não tenho dúvida disso. Só que sua carreira praticamente terminou. Podemos dizer que ela foi encurtada naquele... Depois tem a decisão, e aí tudo uma desculpa depois. Né? Mas foi depois. Mas em 2007 você fica um tempo afastada depois daquele jogo. Sim, né? mas sem dúvida. Eu não vou citar aqui nomes, mas eu tenho amigos e colegas, e eles sabem disso, árbitros que tiveram erros piores, grosseiros, Sim. e que foram para mundiais. A discussão de gênero ainda é latente e necessária. Eu não estou aqui para ser militante, mas eu estou aqui para falar acho que é a realidade. que de fato precisa ser dito. Nós ainda ganhamos menos, igual eu mesmo no cargo de gestora ganhava 30% a menos do meu antecessor e o meu sucessor ganha 30% a mais do que eu ganhava. Então, hoje, por aí você já vê que há uma disparidade. Hoje existe uma equidade, uma árbitra de ponta também apitando o grande campeonato hoje. Na função árbitro nunca houve uma disparidade, tá. Até porque são funções, e se eu estou ocupando a mesma função que você, isso é um ponto positivo da arbitragem no nosso país, assim, nunca houve disparidade nos ganhos em relação ao valor da taxa. Perfeito. Onde havia disparidade? Na quantidade de escala. Eu fui a primeira mulher a ter quantidade de escalas iguais a homens. Mas olha o tempo que demorou. Hoje você fala, isso acontece? A Edna, que teve uma temporada muito linda, dentro e fora do país, no Brasileiro de Série A fez só 6 jogos, para 38 rodadas. Há uma disparidade de escolha, né? Você está vendo? A taxa é a mesma, mas ela ganhou menos. Automaticamente... Por que ela ganhou menos? Porque ela foi menos escalada. Diferente da minha função como gestora, né?
Porque aí já há uma disparidade real na execução da função. Aham. No caso dela, ela sente porque ela não teve as mesmas oportunidades. E é um ponto que a gente tem que debater. A taxa sempre foi paga o mesmo valor. Aonde nós perdíamos? Na quantidade de escalas. A torcida do Botafogo te perseguiu depois de um tempo? Um Ou... pouquinho até hoje. Até hoje ainda tem? Você anda tranquilo lá no Rio? Anda. Só abusada. Momento Léo Dias, Não. momento Léo Dias. É porque aparece nas redes sociais, até na época da Fazenda, quando você... Não, se eu vou aparecer agora, por exemplo, se eu participasse de um reality show agora, provavelmente os haters botafoguenses iam Momento Léo Dias do Resenha dos Crias. ia me tirar na primeira semana, no segundo dia, tá fora. Você foi 2 vezes, nas 2 vezes teve um índice de rejeição externo muito grande e muitos defendem que foi a torcida do Botafogo que puxava... Vez, sim. Primeira vez sim, na segunda vez não, a segunda Não. vez foi bem... Eu quase venci a Monique, né? Porque na verdade a gente fez uma brincadeirinha para voltar, né? E eu quase voltei. Eu não voltei por diferença pequena. Agora a primeira foi uma lavada, até porque era recente, né? Foi logo, foi logo depois do... Foi 2 anos depois, foi 2009, tinha acontecido recente, 2007. Foi uma lavada, aí tá tudo bem. Faz parte. Ana, Faz parte. a Playboy daria pra parar de trabalhar? Não. Eu acho que o valor que eu ganhei da revista, ela foi importante para mim financeiramente, porque como eu falei, naquela época a gente tinha até fama, notoriedade, mas a gente não tinha recurso, porque os valores eram muito baixos. Sim. A revista, ela foi uma oportunidade em 2 momentos, né? Uma oportunidade para dar uma condição de vida melhor para os meus pais, eu acho que isso é importante. E também uma oportunidade que foi um lançamento da revista na época, ela era uma mudança do conceito editorial e já era uma mensagem de que nós, mulher, podemos estar aonde quisermos e usar o corpo da maneira que quisesse também. E que ali era um ensaio fotográfico, era um ensaio artístico. E eu quis fazer também no sentido de não só dar uma condição para minha família, mas para mostrar para as pessoas que o fato de você fazer um nu, eu, uma mulher que atuava no cenário masculino, não quer dizer em instância nenhuma que eu sou mulher objeto. Como nunca fui. Nunca. E recebi propostas, inclusive para ir em casas noturnas famosas, só para aparecer de lingerie, ganhando cachês absurdos. E eu nunca fui. Vocês podem ver que não tem ocorrência nenhuma. Eu recebi oferta por uma noite e nada mais, né? Tipo proposta indecente. E nunca aceitei. Então ali eu deixei claro que, primeiro, eu amo arte, sou apaixonada por arte. Eu acho que talvez se eu não tivesse ido para o esporte, eu talvez tivesse migrado para o caminho artístico. Eu gosto de desenho, gosto da música, gosto de poesia, escrevo poesia. Eu tenho esse quê, assim, para a cultura, para a música, para a arte. E o meu ensaio fotográfico, quando eles me convidaram, a ideia era uma diva dos anos 50. E eu era fã de tantas atrizes, né? Elizabeth Taylor, nossa, posso citar várias aqui, né? Brigitte Bardot, que eram divas desse período. E o ensaio foi em cima disso, né? Sobre essa questão da mulher representando não só a sua feminilidade, mas a sua força. Porque não era fácil também para essas mulheres nos anos 50 conquistarem os seus espaços, né? Sim. Tinham que se submeter a coisas horrendas. Então, isso tudo foi atrativo para mim quando fiz. E, sem dúvida, o ganho para ajudar minha família. Tanto que não foi nada absurdo, Tonico, te respondendo, que eu comprei a casa da mamãe, uma casa na periferia de Sumaré, que é onde ela mora até hoje. Ela não quis vender. Eu já tentei que ela vendesse para sair para um outro lugar, para vir para cá, ficar mais perto de mim. Ela tem um carinho pela casa e eu entendo. E eu passei para ela de papel passado, não é usufruto, a casa é dela. Então, quando a mamãe faleceu, os meus irmãos têm direito ao imóvel. Foi dado para ela de papel passado. Uma casa modesta, confortável, mas modesta, na periferia de Sumaré. Está precisando de reforma, inclusive. Preciso fazer um reality de reforma. Foi a casa da mamãe. Eu tinha comprado a minha, então eu consegui quitar a minha, que já tinha pago 50%, já tinha pagado 50%. A casa da mamãe
comprei o meu carro e deixei um dinheiro guardado para uma necessidade. Também que foi pouco, hein? Que não foi aquela coisa absurda. Não, milhões de... Não, pra você ver, foi algo modesto. Sim. E aí eu deixei um valor reservado que eu acabei usando depois para cuidar do meu pai, né? Que ele teve o segundo AVC, ficou acamado junto com meu irmão. Então não foi nada absurdo, sabe? Não foi nada faraônico. Mas também você não aceitou logo de cara no primeiro convite, não. Você Não, foram estudou, 5 estudou. convites, assim, foram 5 convites. Logo que eu surgi, eu recebi o primeiro convite. Eu recebi um convite em 2003, um em 2004, aí eu fiz a VIP em 2005, que foi linda a revista para mim, foi um dos ensaios belíssimos, sensuais, sem a nudez, né? Uhum. Foi a VIP em 2005, aí veio o convite de novo, aí eu só aceitei em 2007. E porque também eu estava sentindo Foi depois do... Você já tinha sentido ali eu já estava a questão do sentindo que assim, porque eu tinha afastamento? ganhado, Thiago, uma notoriedade, Uhum. e Tonico, que ela ia além das 4 linhas. Eu tinha me tornado uma personalidade sem saber que eu era uma personalidade. E já estava gerando igual, eu já estava brigando entre os 3 melhores do país, tinha recebido o prêmio de melhor assistente aqui em São Paulo, eu já estava brigando de igual para igual com a Marada. E aquele período da história, os homens ainda não estavam preparados para ter uma mulher competindo com eles em igualdade. Hoje a Neuza já ganhou N prêmios, né? E eu digo que eu sou tão azarado que quando eu ganhei o prêmio de melhor, quando eu briguei entre os trios, entre os 3 melhores do país, não tinha premiação em dinheiro. Olha que situação tensa. Pô, se os jogos que eu fiz hoje, equiparado, os jogos que eu fiz, eu briguei por 5 anos entre os melhores. Pô, estaria muito bem. Não precisaria de revista. Não, essa é a realidade, tem que ser dita. Claro. Eram outros tempos. Claro. Você vê jogadores que foram ídolos na década de 70, 80, 90, não eram milionários não, gente. Conseguiu ter a casinha deles, uma coisa... A realidade era outra. Nossa, eu, com o que eu fiz naquela época, se fosse nos dias de hoje, tava bem. Sem precisar tirar a roupa. Anny, pensando em comunicação, você já comentou no início do programa um pouco sobre os seus planos, mas onde você se sente mais, onde te dá mais prazer? Comentando arbitragem, falando sobre o jogo em si, fazendo entrevistas? Olha, eu amo a comunicação, eu não posso falar agora, mas se Deus quiser, por esses dias vocês vão a notícia, que eu tô voltando pro canal aberto, né? Em primeira mão, né? Pode ir. Tô voltando. Eu amo falar de futebol. Eu amo falar de futebol, eu gosto da resenha, eu gosto de entrevistar. Eu sou comunicadora nata, assim, eu gosto de falar, sou resenheira. Eu acho que para comentar o jogo como um todo, eu tenho muita visão do sistema de jogo voltado para o treinamento do árbitro, então eu acho que o exercício agora vai ser não só enxergar o jogo treinando um árbitro, mas pensando no que o telespectador quer ouvir. E também sem ser maçante. Eu acho que a gente que pisou no campo de jogo, a gente não precisa ser maçante, eu não preciso dar aula de sistema de jogo. A gente precisa falar o que você em casa quer ouvir, né? Da questão da performance. Se realmente uma equipe superou a outra, se foi funcional ou não, se as mexidas no jogo foi boa ou não, mas mais usando a experiência do campo mesmo. Porque eu acho que nós temos grandes analistas que conseguem analisar o panorama de jogo. Eu acho que a minha ideia é mais levar a vivência do que é o futebol mesmo, do que como eu enxergo o futebol e como eu treinei árbitros a enxergarem o futebol para terem a sua melhor performance. Mas gosto de falar sobre o jogo como um todo. Eu acho que futebol é apaixonante, é a minha paixão e eu estou muito feliz de voltar a estar atuando diretamente nessa área. Eu sou muito feliz, não só me comunicando, mas também atuando diretamente no futebol, assim, seja como gestora, seja como instrutora. E eu entendo que na comunicação eu tenho uma missão muito importante, mais do que apontar erros e acertos, mais do que dizer se um treinador acertou ou errou. Eu acho que a gente tem a missão de educar por meio do futebol. Então eu retorno para a comunicação com esse espírito muito mais de ser uma porta-voz da paixão que eu tenho pelo futebol, mas principalmente usar o meu conhecimento para educar, para contribuir para o desenvolvimento do futebol de fato. Eu acho que a gente precisa cada vez mais mudar
a mentalidade. Eu acho que não dá mais para usar vamos jogar com os argentinos e dar porrada. Isso não cabe mais. Eu acho que a gente tem que respeitar. Hoje são os melhores do mundo. Vou tentar jogar de igual para igual. Vou tentar fazer o meu melhor. Vou tentar ocupar os melhores espaços possíveis. Não vou deixar jogar em instância nenhuma. Vou me fazer valer. Vou ser respeitada, mas principalmente respeitando o outro. Eu acho que isso é educar. Por meio do esporte que eu amo, que é o futebol. Então, sou feliz, sou grata a Deus. Muito feliz, porque Ele me deu a oportunidade de ter sido árbitra, de ter sido gestora, de ter sido instrutora, ter contribuído na vida de muitas pessoas e me deu o conhecimento dentro da área da comunicação. Pô, só tem que agradecer. Eu acho que muita gente quer muita coisa, né? Eu quero mais agradecer e, se Deus permitir que eu seja feliz, seja na comunicação, seja na gestão, ajudando pessoas, é o que eu quero. Eu acho que a gente precisa criar uma grande irmandade social do que a gente pode fazer pelo outro, sabe? O que eu posso contribuir com o Thiago comigo, o que eu posso contribuir com o Tonico comigo. Eu acho que a gente criar uma corrente do bem, não só da boca para fora, mas da nossa construção do nosso dia a dia. Eu acho que a gente tem pessoas igual, tem o Edenilson, que é um cara que eu admiro muito, que é um cara que ajuda pessoas. É a gente criar essa corrente mesmo, de se ajudar. Se eu puder fazer isso na comunicação e na gestão do futebol ou na instrução de alguma maneira, só peço a Deus que Ele me dê discernimento, sabedoria, que eu seja mais mansa, mais boa. Boazinha nunca. E qual é o seu time de coração? Arbitragem Futebol Clube. Tá certo. Eu me apaixonei pela arbitragem com 15 anos, quando eu fiz o meu primeiro curso na Liga Hortelandense de Futebol. Sou apaixonada pela arbitragem. Eu ainda me irrito com o erro do árbitro. Eu comento sobre o erro, mas não gostaria de comentar, porque eu conheço o potencial deles. E ainda me irrita quando é um menino que eu treinei, que eu sei o potencial e que ele vai para o campo de jogo e comete um erro tolo. Isso ainda me tira do sério. Faz parte. Mas eu acho que é isso também. Eu acho que a gente tem que amar o que a gente faz e ser muito grato pelo que a gente faz. Porque tem uma coisa que eu acredito. O pessoal fala, Ana, você é muito intensa, às vezes tem que controlar. Mas se a gente for ver a história do mundo, e eu sou só um grão de areia, mas as pessoas que contribuíram e que de alguma maneira deixaram um legado, foi aquelas que realmente eram apaixonadas pelo que faziam e acreditavam em suas convicções. Eu, de uma maneira muito pequenininha, me aproprio desse pensamento para minha construção como pessoa e no que eu posso contribuir para o outro. Eu acho que é importante. E por meio da minha gestão, poder ajudar outras pessoas. Bem, agradecer imensamente. Não, peraí, não rapidinho. terminei ainda não. Passa rapidinho. Se deixar o Tonico vai até 10h30. Vamos assistir vamos assistir o jogo do Brasil juntos agora, cara. A gente tem jogo, hein? Assistir o jogo do Brasil. Qual jogador, se você como mulher, qual um jogador... Você é uma mulher, você aprecia homens bonitos. Sim. Qual jogador te deixava... Você fala, esse aí é lindo. Eu já falei várias vezes e vou repetir, já tive com ele pessoalmente, ele sabe disso, nós somos amigos, inclusive. Lugano. Sempre achei o Lugano lindo, difícil. Difícil, bravo, não gosta de perder nem jogo de botão, mas é um cara sensacional, fora das quatro linhas, é um jogador, é uma pessoa incrível, se vocês tiverem a oportunidade de entrevistá-lo, é um cara nota 10, verdadeiro também, fala o que pensa, não tem medo de se expressar, e é um galã, e continua sendo um galã. E um excelente comunicador também, tá fazendo um ótimo trabalho ele lá. é sensacional. ESPN, né, que ele tá. Ele é sensacional, gosto muito dele, e tive a honra de vê-lo no campo de jogo, e foi um dos homens bonitos, entre tantos outros, que eu tive a honra de bandeirar. Um papo bom, né? Muito bom. Ana, agradecer imensamente pelo seu tempo e disponibilidade, super resenha. Resenha de qualidade aí, compartilhando sua experiência, todos os seus projetos. Então, muito obrigado. Pessoal, fiquem ligados. Ana Paula Oliveira, obrigado. Prazer enorme tê-la conosco. Eu quero só que agradecer a vocês pelo convite. Espero ter contribuído. Super. Aproveitar, convidar vocês e convidar quem está nos assistindo para me acompanhar nas redes sociais, Ana Paula Oliveira.
oficial no Instagram, Ana Paula Oliveira no YouTube. A gente tá no TikTok, mas eu quase não posto nada. No TikTok eu não faço a linha da dancinha, nem combina, apesar de eu gostar de dançar. Mas eu gosto de dançar? Gosto de dançar, gosto de dança de salão, gosto quando tem um belo parceiro, um belo homem que me conduz no salão, adoro, mas não consigo fazer as dancinhas, só na intimidade com os amigos, olha lá ainda, e não deixa ninguém filmar. O nosso TikTok só quem faz dancinha é o Tunico. Não, e assim, gosto de escrever, então quem gosta de ler, eu tenho escrito alguns artigos para o LinkedIn. Agora acabei diminuindo um pouco em função da demanda que eu estou tendo com os novos projetos, né, para TV fechada e TV aberta. Mas quem gosta de ler, eu tenho pelo menos uma vez por mês publicado um artigo, ou falando relacionado diretamente ao futebol, ou falando sobre liderança. Eu gosto de escrever e deixo um recado para todos aqui, que é importante para o foco, é importante para a disciplina. Existe um exercício diário que faz um bem danado para nós. Primeiro, que ajuda a controlar a ansiedade, a respiração, o seu nível de foco, de atenção, de concentração, e a disciplina, leitura. Não importa se você vai ler num tablet ou se vai ser da minha geração, eu adoro um livro, agora adoro ganhar presente, que são livros. Leia, a gente está precisando, nós precisamos evoluir como sociedade e o único caminho de crescermos é por meio da educação. Então, se você não tem condição, não tem acesso, não tem problema. Crie o seu acesso. Vai lá, pega um livrinho, baixa. Hoje tem várias bibliotecas gratuitas em que você consegue baixar o PDF e ter acesso às literaturas tradicionais e importantes da nossa formação, né? Dom Casmurro eu li, eu tinha 15 anos. Então, a gente precisa resgatar o hábito da leitura. E ela ajuda também na parte cognitiva e intelectual. Eu acho que é uma mensagem que a gente tem que deixar. Estamos carentes de pessoas que sejam capazes de discernir e de interpretar a informação. Precisamos de pessoas mais capazes. Super. Obrigado, pessoal. Fiquem ligados. Essa foi a Ana Paula Oliveira. Até a próxima. Obrigada. Obrigado.